LTCAT elaborado posteriormente ao período de trabalho do empregado e a empresa fechou. Como fazer o PPP? Cara, é um assunto polêmico, Paulo, mas existem algumas soluções, tá? Então vamos lá, cara. Para quem não entendeu a dúvida aqui do Paulo, o Paulo está falando que o LTCAT foi elaborado depois que o trabalhador já saiu da empresa. Quer dizer o quê? No período que o trabalhador trabalhou na empresa, a empresa não tinha LTCAT. Se a empresa não tem LTCAT, não tem como elaborar o PPP do trabalhador. Tá? Essa é a lógica. Então, a empresa só elaborou o primeiro LTCAT depois que o trabalhador já saiu da empresa. E aí, como que eu vou elaborar o PPP? Lembrando, PPP só pode ser elaborado com base no LTCAT. Então, o raciocínio do Paulo está corretíssimo, ok? Então, aqui, ó. Como é que eu vou caracterizar, como é que eu vou elaborar o LTCAT, o PPP desse trabalhador, uma vez que a empresa não tem LTCAT da época? Tiago, mas pode usar o PPRA da época, né? Pode usar os programas da época. Cara, pode, desde que atenda às exigências da IN 128 lá, acho que é artigo 276, se eu não me engano, né, que ele fala que para usar o PPRA ou PGR da época, esses documentos, esses programas, eles devem ser elaborados por engenheiro de segurança do trabalho e ter conclusão para aposentadoria especial. Se o teu PPRA não foi elaborado por engenheiro ou médico do engenheiro de segurança ou médico do trabalho e nem tem conclusão de aposentadoria especial, você não pode usar esses programas em substituição ao LTCAT. Né? Fora outros pré-requisitos, tem escrito lá também que na maioria das vezes os PPRAs da época não atendiam essas condições, tá? Tiago, pode elaborar o LTCAT extemporâneo. O LTCAT extemporâneo que você elabora o LTCAT com a data de hoje, mas que vale para o passado. Pode ser feito? Essa é uma das opções, tá, Paulo? Elaborar o LTCAT extemporâneo. Só que o LTCAT extemporâneo ele só pode ser elaborado quando não houve alterações no ambiente de trabalho da data que o trabalhador foi admitido até hoje. Então, eu não sei que data que é essa, né, Paulo? Então, você tem que analisar. Cara, muito difícil você conseguir enquadrar um LTCAT extemporâneo. Porque você tem que dizer que as mesmas ferramentas, o mesmo layout, os mesmos equipamentos, os mesmos tudo daquela época até hoje é a mesma coisa. Mas daí ainda cai numa outra situação. Você diz que a empresa já fechou. Então, se a empresa já fechou, cara, o LTCAT extemporâneo também já não é mais aplicável, porque ele já não existe mais um ambiente de trabalho. Então, já não atende os prerrogativos do LTCAT extemporâneo. A opção agora, Paulo, é o seguinte. Você pode ou elaborar um PPP em branco, informando que a empresa não tinha os laudos da época. O trabalhador vai pegar esse PPP, vai juntar num processo, normalmente o processo não é contra a empresa, é contra o INSS, vai juntar num processo e vai solicitar ao juiz uma perícia por similaridade. Essa é uma opção. Uma outra opção é a empresa se recusar a elaborar o PPP, informando que não tinha o LTCAT na época e por isso não é possível a elaboração do PPP. Tá? Pode fazer isso? Pode também. E o trabalhador tem que ter a mesma conduta. Vai entrar com processo, normalmente contra a INSS, solicitando uma perícia por similaridade em outra empresa para conseguir garantir o direito dele. Agora, as duas opções, Paulo, a empresa pode ser penalizada. Porque se esse trabalhador for, por exemplo, na Receita Federal e fazer uma denúncia da empresa, né, ou até mesmo entrar com um processo contra a empresa, isso pode acontecer? Pode. Então, por isso, Paulo, essas condutas devem ser tomadas, a decisão dessas condutas deve ser tomada pela própria empresa com a assessoria de um advogado, cara. Aí o advogado vai orientar qual que é a melhor opção e a empresa que tome a decisão. Então, não toma a decisão pelo seu cliente. Deixa ele, apresente apenas as opções. Tá? Agora, eu também vou te falar uma coisa que acontece muito e eu sou totalmente contra isso. Mas eu sei que acontece e dá certo, cara. É você esquecer de que é proibido utilizar o PPRA da época sem atender às condições da IN 128 e elaborar o PPP com base no PPRA da época. Tem muita gente que faz isso, chega na justiça e passa. Tá? Mas eu sou contra essa conduta porque eu não vejo isso estar certo, não vejo isso ser favorável à IN 128. Outra coisa é você elaborar um LTCAT extemporâneo por similaridade. A empresa já fechou, você faz um LTCAT de uma outra empresa equivalendo para aquela. Isso também não é permitido pela IN 128, mas eu vejo muita gente fazendo, isso passa na justiça. Entendeu? Mas tudo isso a empresa pode sofrer consequências, inclusive você como profissional.
Porque se você fizer isso, cara, você pode estar cometendo um crime junto à Receita Federal, que inclusive ser preso, tá? Porque você não vai estar atendendo a norma e você está sonegando, não sonegando, você está prejudicando o governo. Então isso também cabe a processos e pode dar problema. Nunca vi ninguém ser processado, nunca vi ninguém ter que pagar por essas coisas. Mas isso pode acontecer. Eu não faria, eu não recomendo que se faça, mas eu confesso que eu já vi muita gente fazer isso e isso dando certo, isso passar e tudo mais. A conduta que eu aconselharia meu cliente a fazer é: não emita o PPP, não emita o PPP, ou então emita um PPP em branco informando que os dados não foram incluídos no PPP porque não tinham os laudos da época, e orienta o trabalhador a entrar com processo contra o INSS para garantir o direito dele por uma perícia por similaridade. Lembrando que essa é a orientação que eu passaria para o cliente, porém, eu deixaria o cliente tomar a decisão, falando para ele: olha, se fosse eu faria isso, mas antes de tomar qualquer conduta, consulta um advogado previdenciário, conversa com o advogado, pede um parecer para o advogado do que deve ser feito nesse caso. Né? O Ed Fera 9 colocou: mas o PPP hoje é tudo eletrônico. O Ed, do e-social para frente, tá, cara? Então, assim, a partir de 1º de janeiro de 2023 para frente é tudo eletrônico. Se o trabalhador trabalhou do dia 31 de dezembro de 2022 para trás, PPP físico ainda é obrigatório, que é o caso do Paulo aqui, tá, o Ed? Então, hoje é eletrônico porque... Hoje é eletrônico por conta do e-social, tá bom?